Sejam muito bem-vindos à sabatina dos candidatos a vereador do Complexo do Alemão. Hoje teremos a oportunidade de ouvir as propostas dos candidatos para a nossa comunidade sobre temas fundamentais como saúde, educação, infraestrutura, habitação e cultura. Durante a sabatina, cada candidato terá 5 minutos para responder às perguntas que nós preparamos, incluindo uma pergunta feita pelo morador do Complexo do Alemão. Ao final, cada candidato terá 1 minuto para suas considerações finais. Ao meu lado está a Camila Aparecida Silva Santos, mais conhecida como Camila Moradia, filiada ao partido do PT. Seja bem-vinda, muito obrigada por estar com a gente, Camila. Bom, vamos então começar o sorteio do tema da pergunta do morador que está aqui nesta urna. Vamos lá. O tema é educação. Vamos começar então a sabatina? Vamos. De acordo com a pesquisa Juventudes em Movimento, 77% dos moradores do Complexo do Alemão consideram que a atenção básica à saúde não atende adequadamente às necessidades da população. Esse dado revela as dificuldades enfrentadas pelos moradores em acessar o serviço de qualidade aqui. Como vereadora, quais são as suas propostas para melhorar o atendimento de saúde no território e garantir que todos tenham acesso aos cuidados essenciais? Então, Lona, primeiro dizer que eu acho importante registrar que eu sou moradora, do Complexo do Alemão. Então, todas as minhas propostas são pensadas a partir da minha realidade, da realidade da minha casa, da minha família. Então, uma das primeiras propostas é trabalhar muito para tornar o atendimento básico, a rede básica de atendimento mais resolutiva, ou seja, fazer o quê? Que tenha solução já no primeiro acolhimento, que é uma coisa que a gente sente falta e a população reclama muito do jogo de empurra, vai para aqui, vai para ali, não costuma ser feito o atendimento por um enfermeiro, quando já poderia ser feito por um clínico. Então a gente vai trabalhar muito para que a gente tem ali a rede básica mais resolutiva. E para além disso, que eu acho super importante é aumentar essa rede básica de atendimento, porque a gente tem pouquíssimos agentes de saúde. Para melhorar e ter a rede resolutiva, a gente precisa de ter médicos como nutricionistas, fisioterapeutas. Outro dia, caminhando pela rua, encontrei os idosos, eles falaram, geriatras já atendendo também aqui no nosso território. Para que isso? Você evita o transtorno de filas excessivo que a gente tem, reclamação de CISREG, enfim. Então as propostas são que aumentar a rede básica de atendimento já no primeiro acolhimento e tornar ela mais resolutiva, assim a gente garante que as pessoas, que os moradores tenham ali um atendimento com mais dignidade já no primeiro atendimento. Candidata, você ainda tem tempo, fique à vontade se quiser continuar falando sobre. Então, a gente também tem a proposta de aumentar o número de clínicas da família. A gente tem 6 clínicas da família atendendo todo o território do Complexo do Alemão. A gente não tem médicos especialistas, dentistas, enfim. E aí a proposta é que seja aumentada por conta da população do Complexo do Alemão. A gente tem um médico para cerca de 30 mil famílias e uma das propostas é batalhar muito para que mais pelo menos 5 clínicas da família no complexo sejam criadas no Complexo do Alemão para atendimento dos moradores. A gente ainda tem tempo. A proposta segue em torno de aumentar mesmo a rede de atendimento básica. A gente tem trabalhado nas ruas e visto, e ouvido muita população reclamar tanto do primeiro atendimento quanto de encaminhamentos para o CISREG. E a gente acredita que se a gente melhora o primeiro acolhimento e aumenta a rede básica, a gente diminui a questão da fila no CISREG, trazendo médicos especialistas para o primeiro atendimento e também dando dignidade e qualidade de atendimento para essas pessoas já no primeiro atendimento. Ainda temos. Então vou me deter aqui. Tá ótimo. Vamos aguardar então só a gente terminar aí os 5 minutos, no qual a candidata já trouxe aí as propostas para esse tema saúde, um tema muito importante que os moradores do Complexo do Alemão
pedem assistência sobre essa questão. Vamos aguardar que o cronômetro seja encerrado para a gente poder ir para o próximo tema e falar um pouco melhor sobre ele. Finalizado, vamos para o próximo tema. Nosso próximo tema é cultura. A favela ela possui uma riqueza e pluralidade cultural que muitas vezes é desconhecida ou reconhecida como cultura legítima. Quais são as suas propostas para valorizar e promover a cultura local, garantindo que os projetos culturais tenham o apoio necessário? Então, é importante dizer que eu sou resultado de políticas públicas ligadas à cultura. A minha sobrevivência, a minha história no Complexo do Alemão também está muito conectada com isso por conta dos movimentos que minha mãe fazia parte. Eu quero aproveitar aqui para ressaltar e colocar a Oca dos Curumins como uma referência em todas as propostas nossas ligadas ao movimento de cultura, porque a Oca dos Curumins aqui no Complexo do Alemão é um ponto de cultura, um pontinho de cultura, que é uma política pública que poucas pessoas sabem. Então, uma das nossas propostas é que a gente tenha mais pontos de cultura dentro do Complexo do Alemão, e esses pontos, eles recebem recurso para que eles se mantenham e para que produzam políticas públicas para a cultura, para a juventude, para os idosos, para o público em geral, para as crianças. Então, uma das nossas propostas é que a gente tenha mais pontos de cultura dentro do Complexo do Alemão. A gente também tem uma proposta ligada ao plano de ação da Lei Paulo Gustavo, também com a criação de editais. Para quê? Para que as culturas, todos os pontos de culturas que a gente tem dentro do Complexo do Alemão ou em outros territórios periféricos e favelados possam se sustentar. A gente tem um problema sério no Rio de Janeiro, que é a criminalização das culturas, das artes que estão em territórios favelados, e a gente precisa vencer isso. E isso só se vence dando oportunidade e tendo investimento. A gente tem utilizado muito... É uma frase de colocar a favela no orçamento, e um dos nossos principais braços é a cultura, é justamente com a cultura. A gente acredita que a cultura salva vidas, e um dos nossos pontos principais é justamente trazer recursos, viabilizar recursos para esses pontos de cultura e também para projetos que já existem, mesmo não sendo pontos culturais. Hip hop, slam, o próprio samba, rodas de pagode, todo esse movimento que já acontece no território, que é a nossa cultura, que aqui no nosso território não pode acontecer, mas que em outros territórios as pessoas levam, financiam isso, a gente quer trazer para cá também. Para além disso, para que esse plano de ação popular da Lei Paulo Gustavo chegue até nós, capacitar também as pessoas dessas instituições, porque muitas das vezes não consegue se inscrever num edital porque não está capacitado, não está qualificado, não sabe escrever um projeto. Então, a gente também tem uma proposta de lei para qualificar as instituições que tiverem interesse em disputar esses editais, então, trazer qualificação para essas pessoas. Outro movimento que a gente tem feito também, até a partir da luta por moradia, é dar nome às ruas, a estátuas, a monumentos, enfim, de pessoas que são referências de cultura aqui no nosso território. Então, por exemplo, 2 empreendimentos de moradia são nome de antigos presidentes da associação, pessoas negras que fizeram muito pelo Complexo do Alemão. Então, todo o nosso movimento, enquanto candidatura, é para que a cultura seja um dos nossos braços principais, porque quando a gente usa que favela é potência, está muito conectada à cultura, e a gente sabe que favela é potência, mas essa potência precisa de um investimento. Então, de fato, trazer renda, trazer investimento para que essa cultura toda que a gente tem aqui possa prevalecer, possa ser expandida e seja respeitada, não só pelo Rio, como pelo país. Ainda temos 1 minuto, candidata, que você possa colocar mais sobre esse tema. Quero reforçar sobre os pontos culturais, os pontos culturais que funcionam durante 24 horas e são voltados tanto para instituições que são os pontos, mas são espaços também para quem está iniciando agora, pode vir, pode somar, pode utilizar aquele espaço e que recebe um recurso da prefeitura para ser mantido. Então, tem uma galera que tem que fazer um movimento na rua, seria ideal ter um espaço. Podem utilizar esse espaço
que é um ponto cultural e que a gente quer reforçar e ampliar isso, tanto dentro do Complexo do Alemão como em outros territórios. Temos 30 segundos. Tá ok. A candidata finalizou aí o seu comentário e a sua resposta sobre o tema cultura. Cronômetro finalizado. Agora vamos falar de habitação. Esse é o nosso próximo tema. Nas favelas, o déficit habitacional é uma realidade que afeta milhares de famílias, muitas das quais vivem em condições precárias e sem acesso a serviços básicos. Como vereadora, quais são as suas propostas para enfrentar essa crise de moradia no Complexo do Alemão e garantir que todos os moradores tenham acesso a uma habitação digna e segura? Você falou como vereadora, mas eu acho que eu posso falar enquanto moradora, né? Em 2010 eu sofri um processo de remoção dentro do Complexo do Alemão e desde então eu utilizo Camila Moradia justamente por conta da luta por moradia. E aí, enquanto moradora, se colocando nesse lugar de disputar esse espaço, a gente traz como proposta que o município, a proposta principal que o município tenha um programa habitacional municipal. O Rio de Janeiro é um município potente, grande, que movimenta recursos absurdos e a gente não tem um programa habitacional municipal. Então, a gente está se colocando nesse lugar para disputar essa narrativa, me colocando como linha de frente, enquanto vereadora, para trazer como principal proposta do movimento de luta por moradia a criação de um programa habitacional municipal. Mas, para além disso, a gente tem decretos hoje no Rio de Janeiro que afirmam que as pessoas que sofrem processo de remoção devem permanecer 5 anos no auxílio habitacional temporário e também sobre o valor, né, do auxílio habitacional de R$400. Então, a gente também tem propostas para que diminua esse tempo, né? Eu, inclusive, estou há 12 anos dentro desse benefício, então, para que reduzir esse tempo e também uma proposta para que seja reavaliado o valor do aluguel social, que hoje custa R$400, e a gente está colocando como proposta que seja alterado para R$1.000. A gente também traz como proposta a questão da urbanização do Complexo do Alemão, até para resolver questões como o Complexo do Alemão foi impactado, né, pelo PAC 1 e PAC 2. E todas as famílias que foram contempladas naquela época com habitação, essas famílias não têm ainda a documentação que oficializa que elas são donas do que elas receberam. Então, a gente também traz como proposta a questão da regularização fundiária, tanto para essas famílias como para o próprio Complexo do Alemão, que é um bairro, e muitas vezes quando a gente precisa receber alguma carta ou se referenciar, a gente fala que é Bom Senso, que é Ramos, que é Olaria. Dentro também dessa questão habitacional, a gente traz como proposta isso, de fato, que a Prefeitura reconheça que o Complexo do Alemão é um bairro, e a gente acredita que com isso a gente consiga um projeto de urbanização para favelas, e aí eu falo do Complexo do Alemão, mas também falo do município do Rio de Janeiro. A gente, para além de um programa habitacional municipal, a gente precisa de um programa de urbanização das favelas. Então, a gente também traz essa proposta enquanto candidatura, porque se você pensar em habitação, a gente pensa em saúde, né? A gente costuma dizer que moradia digna é a porta de entrada para todos os direitos. Então, pensando nesse sentido, a gente vê aí a possibilidade e traz como proposta a alteração do valor do aluguel social, o programa habitacional do próprio município e a questão da regularização fundiária. E, para além disso, um projeto de urbanização para essa favela, porque a gente sabe o quanto que a gente sofre com desastres, né, com enchentes, com deslizamento, e só assim a gente acredita que a gente vai ter, para além da habitação, que hoje milhares de pessoas sofrem sem moradia ou com uma moradia imprópria, né, sem condições mínimas. Então, o movimento é para que seja, tanto que tenha moradia digna, mas para que também quem já tem a sua moradia consiga morar dentro dela dignamente. Temos ainda 1 minuto e 12 segundos, candidata. Vou colocar uma proposta aqui, que eu tenho, que já é um movimento que eu faço, né, de negociação, de ser articuladora nacional, a nível nacional, para os programas habitacionais, né, do governo federal. Então, a gente já tem feito esse movimento
já é uma coisa que a gente realiza, mas a gente quer trazer isso a nível município do Rio de Janeiro. Então, articular com o governo federal os programas habitacionais Minha Casa Minha Vida ou qualquer outro tipo de programa habitacional para todas as famílias das favelas e do município. Temos ainda alguns segundos no qual, né, você pode ficar livre para falar. Não, vou deixar. Cronômetro encerrado. Vamos falar sobre infraestrutura. Infraestrutura é um tema central para a qualidade de vida no Complexo do Alemão. A falta de saneamento básico e a precariedade das vias, elas são problemas que afetam diariamente a saúde e o bem-estar dos moradores. Como vereadora, quais são as medidas que você propõe para resolver esses problemas crônicos? Eu quero trazer aqui uma coisa que eu acho importante, que é sobre ter a favela no orçamento, né? Para essa questão de infraestrutura. Eu acho que a primeira proposta que a gente tem é separar a questão de infraestrutura, porque no município a habitação está junto com a infraestrutura. E uma das primeiras propostas é, de fato, separar isso. A gente precisa ter um recurso para habitação e a gente precisa ter um recurso para infraestrutura. A favela surge como solução para uma questão habitacional, mas com a favela também surgem os problemas de infraestrutura. Então, a gente precisa fazer essa separação. O problema de infraestrutura é um problema crônico, como você bem colocou. Então, a gente precisa chamar a população. Cada favela tem a sua particularidade e o Complexo do Alemão não é diferente. Uma das propostas é se utilizar do plano de ação comunitário que foi criado no Complexo do Alemão. E a gente entende que a questão da infraestrutura, ela não vai ser resolvida por uma proposta específica que eu vou fazer para aquele território, porque eu preciso entender o que está acontecendo naquele território e pensar junto com a população daquele território. Porque hoje, se a gente for na Pedra do Sapo, eles têm uma questão de água, específica de água. Mas se a gente vai para o Inferno Verde, a gente consegue ver uma questão com esgoto a céu aberto. Então, cada território tem a sua particularidade. E aí eu volto a falar de investimento, porque é justamente isso. A nossa principal proposta para a infraestrutura é colocar a favela no orçamento, separando ela da questão habitacional e pautando infraestrutura. Porque as pessoas resumem o tratamento da favela a tapar um buraco com asfalto ou colocar uma lâmpada, sendo que a gente tem uma questão crônica que precisa ser resolvida e ela precisa ser resolvida na sua raiz. Mas a gente precisa ouvir a população daquele território e tratar especificamente a particularidade daquele território. E isso só vai ser possível com recurso. Então, a medida principal para a infraestrutura é a questão de um plano de urbanização também específico para infraestrutura, mas, sobretudo, ter recursos, possível ter investimento para a infraestrutura e pensando cada localidade. E dentro disso a gente tem como proposta a escuta ativa da população daquele território para entender com eles quais são os problemas e trabalhar em cima desse problema específico desse lugar. E também querer, né? Que é uma das nossas propostas principais. A gente precisa ter uma pessoa que conheça aquele lugar, mas que também queira fazer algo por aquele lugar, que é uma proposta principal, um dos nossos braços, né, enquanto candidatura. Querer. O complexo é muito grande, a gente tem aí pelo menos 7, 8 décadas de Complexo do Alemão e a gente precisa ter pessoas comprometidas em querer fazer. Então, para a questão de infraestrutura também é uma proposta, o compromisso, a responsabilidade, o comprometimento mesmo com essa pauta de falar, não, é assim, a gente não quer mais só luz no poste, a gente não quer mais só o asfalto, a gente não quer mais só a capina, a gente precisa ir para além disso. E um projeto político específico para a infraestrutura no Complexo do Alemão, conectado com isso tudo, para dizer que é só o primeiro passo, mas que a gente está desenhando e querendo, se preparando para a construção disso com muitas mãos. Temos ainda 1 minuto e 13, candidata. Fique à vontade para trazer mais sobre isso. O Complexo do Alemão, acho importante trazer sobre os dados do IBGE, né? Que para a gente não são dados que não batem, então a gente acredita ter mais de 150 mil
famílias no Complexo do Alemão, e aí você pensa, 150 mil moradores no Complexo do Alemão, e lugares que a gente vê ainda outras ocupações se criando dentro do Complexo do Alemão, que tem um dado oficial de ter 13, 16 favelas, mas quando a gente circula no Complexo do Alemão, a gente já tem novas ocupações, novos territórios nascendo, e aí a gente vê uma maquiagem, né, nas vias principais do Complexo do Alemão. Então, também pensar política pública para esses novos espaços que estão nascendo e que só a gente que está aqui dentro vê, porque de fora não acessam. Então, também pensar ter um programa de urbanização para esses espaços novos que estão acontecendo, pensar em infraestrutura para quem ainda nem existe para o poder público. Falta 4 segundos para encerrar. Cronômetro encerrado. E agora vamos para a pergunta enviada pelo morador, cujo tema sorteado na urna foi educação. Meu nome é Manuel Luiz, morador do Complexo do Alemão. Quero fazer uma pergunta sobre educação. O que vocês farão a respeito da evasão escolar, principalmente nas comunidades? Muito bom. Eu sou mãe do SEC, né? Tenho 3 filhos, estudo em escolas públicas e ao longo desses anos eu me tornei mãe do SEC, que é o Conselho Escola Comunidade. E eu queria falar sobre a evasão muito conectado com o que aconteceu durante a pandemia e no pós-pandemia, né? A gente viu, por exemplo, uma política pública sendo criada sobre a evasão, onde as próprias mães da rede foram utilizadas para fazer essa busca. Então, uma das nossas propostas é justamente se utilizar das mães, porque já é uma rede, né? Favela, tudo é rede de apoio, e mulheres são redes umas das outras. Então tem aquela mãe que busca, que está vendo que não está conseguindo buscar o filho da outra. Então, uma proposta específica que a gente tem é de fato de criar uma rede de apoio entre as mães das escolas municipais, para que sejam feito essa busca ativa dessas crianças que se evadiram por algum motivo. E muitas das vezes, e essa busca ativa precisa ser feita, essa proposta específica que a gente colocou, por conta que às vezes a gente pensa que a criança se evadiu por um motivo específico, mas ou porque a mãe precisa trabalhar, ou porque o pai conseguiu emprego em outro lugar, essa família se mudou, está sem acolhimento. Então a proposta é fazer a busca ativa, tanto para que essa criança retorne para a escola, ou no local que ela estava, ou em outro lugar, mas para que também essa família receba acolhimento. E outra proposta que a gente tem é verificar na escola, né? Porque é muito importante a busca ativa também estar conectada aos professores. O professor sabe quem é a criança que está faltando, a criança se comunica muito com os professores, contam tudo, então ela vai falar, vai explicar, e a gente fazer essa conversa também com os professores, para poder entender por que essa criança está faltando, ouvir a própria criança, porque muitas das vezes aquela escola está sem alguma estrutura, não está recebendo a merenda, não tem uma educação de qualidade, que é uma questão que a gente enfrenta. Os professores estão muito estressados, não há um preparo também para os professores, não estão recebendo salário direito. Então, proposta para evasão é fazer uma busca ativa para entender qual é o problema que essa criança está se evadindo da escola e trazer aproximação, né? A gente acredita também em programas de aproximação, ou seja, criar mecanismos e políticas públicas para que essa escola, para que a evasão nem aconteça, né? Porque pelo mesmo motivo que essa criança está saindo, que a gente consiga entender e também fazer a aproximação, trazer elas mais para perto. Então, fazer a busca ativa em todos os sentidos para poder conseguir tratar. E também a gente tem uma outra questão de ampliar mesmo, ter mais escolas no Complexo do Alemão, da rede municipal e próximas aos seus territórios, né? Porque tem crianças, eu pude testemunhar isso, meus filhos estudam na via principal e eu fui lá no alto, na Lagoinha, encontrei crianças que estudam na escola dos meus filhos, lá em cima. E eu falei, gente, se fosse eu, não levaria para a escola. Assim,
Então, pensar em políticas públicas para ampliar a quantidade de creches e de escolas da rede municipal no nosso território, favorecendo assim que essas crianças consigam, né, até ter ânimo para poder ir para a escola e facilitar e ser rede de apoio para as mães e para essas famílias. Ainda temos 1 minuto e 7 segundos, candidata. Fique à vontade. Aproveitar para falar também sobre uma das nossas propostas para a educação, que é a questão de escola em tempo integral, né? Mas não integral que a gente dita, porque as pessoas falam, porque a mãe trabalha de 8 às 5. Ninguém sabe se aquela mãe trabalha de 8 às 5. Então, uma das nossas propostas é ter a creche e também os JETs, que são os ginásios experimentais, todos em tempo integral, para favorecer que a criança tenha, isso também acaba evitando a evasão, né? Para que essa criança tenha um ensinamento pedagógico a partir das vivências dela, que vai poder trabalhar machismo, racismo, enfim, a gente traz como proposta trazer para o Complexo do Alemão, que só tem um JET, mais JETs e mais creches em tempo integrais. Temos ainda 12 segundos. Vamos está indo. A candidata falou há pouco sobre as propostas de educação, uma pergunta encaminhada pelo morador do Complexo do Alemão. Cronômetro zerado. Bom, chegamos ao final da nossa sabatina. A candidata agora tem 1 minuto para suas considerações finais. Eu sou Camila Moradia, sou cria do Complexo do Alemão. Tenho 39 anos de história com o Complexo do Alemão. Fico muito grata ao Voz das Comunidades por essa oportunidade de estar aqui, mas eu queria dizer para o Complexo do Alemão que a gente está se colocando nesse espaço para pensar a política pública, tanto para a cidade do Rio de Janeiro quanto para essa favela, a partir de nós, com nós e para nós. Então, vai ser com a favela, a partir da favela e para a favela, porque não existe a cidade e a favela. A favela é a cidade. Muito obrigada. Agradecemos a sua participação, candidata, e agradecemos principalmente a você, morador, por ter acompanhado a nossa sabatina. A sua participação é fundamental para o futuro da nossa comunidade e também da nossa cidade. Muito obrigada e até a próxima.